Olá, gente, tudo bom? Então, retomando as últimas aulas que nós vimos, nós estamos concluindo o assunto de gráficos. Nas aulas anteriores, nós vimos que só existem duas possibilidades para gráficos no MRU. A primeira possibilidade é o gráfico do espaço pelo tempo. Trabalhamos bem detalhadamente em aulas anteriores. E a outra possibilidade é o gráfico da velocidade pelo tempo. Explicamos quando é que a velocidade é positiva e quando é que a velocidade é negativa. Professor, velocidade positiva, o carrinho está indo, ou seja, no gráfico, essa reta fica acima da origem do plano cartesiano, ou seja, do ponto 0, 0. É óbvio que acima dos valores da origem, os valores são positivos, então a velocidade é positiva. Professor, quando a velocidade é negativa? Então esse gráfico, essa reta horizontal paralela ao eixo dos tempos, ela vai estar abaixo da origem do plano cartesiano, ou seja, do ponto 0, 0. Acima são os valores positivos, abaixo são os valores negativos. Professor, quando é acima, a velocidade é positiva, o carrinho está indo. Quando é abaixo, a velocidade é negativa, ou seja, o carrinho está voltando. Lembrem-se aí que na aula anterior nós chamamos a atenção, fazendo relação com esses dois gráficos, o gráfico do espaço pelo tempo e o gráfico da velocidade pelo tempo, nós dissemos o seguinte: já entendemos quando é que a velocidade é positiva, que o carrinho está indo, já entendemos quando a velocidade é negativa, quando o carrinho está voltando. No gráfico do espaço pelo tempo, a velocidade é positiva quando a reta está subindo, o carrinho está indo. A velocidade é negativa quando o gráfico está descendo. Já para o gráfico da velocidade pelo tempo, a velocidade é positiva quando essa reta horizontal paralela ao tempo está acima dos valores da origem, a origem do plano cartesiano, ou seja, os valores positivos para a velocidade. E é negativo quando esse gráfico, quando essa reta horizontal paralela ao eixo dos tempos está abaixo da origem, ou seja, nos valores negativos. Mas fizemos uma ressalva. Com relação aos gráficos, ao gráfico do espaço pelo tempo, nós destacávamos uma figura geométrica que era o triângulo, para que a partir dessa figura geométrica, o triângulo, nós deduzíssemos uma relação, a fórmula da velocidade. Então a gente tinha aqui, professor, qual é a relação que eu posso encontrar dessa figura geométrica, desse triângulo? Então a gente calculou, a gente destacava que o lado desse triângulo é ΔS, o lado desse triângulo é ΔT. Então, trabalhando essas duas relações, ΔS sobre ΔT, isso na verdade é o valor da velocidade. Então, na aula anterior, a pergunta foi exatamente essa. Da mesma forma que nós destacamos uma figura geométrica para o gráfico do espaço pelo tempo, a pergunta colocada foi o seguinte: podemos agora destacar uma figura geométrica para o gráfico da velocidade pelo tempo? E a resposta é sim. Professor, mas qual é que vai ser a figura geométrica agora do gráfico da velocidade pelo tempo? No gráfico do espaço pelo tempo, a figura geométrica era o triângulo. E agora, no gráfico da velocidade pelo tempo? Observe bem. O gráfico da velocidade pelo tempo, nós temos aqui destacado essa figura, um quadrado ou um retângulo. Professor, vamos destacar ele para a gente visualizar melhor. Tá aí esse retângulo ou o quadrado. Professor, da mesma forma que a gente analisava aqui no gráfico do espaço pelo tempo, os lados dessa figura geométrica. Vamos analisar aqui os lados dessa figura geométrica, no caso aqui desse retângulo. Professor, esse valor aqui, o lado aqui desse retângulo, vale quanto? Veja que eu estou no eixo dos tempos. Então, esse valor aqui é exatamente o valor de ΔT. Professor, e esse outro valor aqui no eixo vertical? Nessa figura geométrica, nesse triângulo, nesse retângulo, esse lado aqui vale quanto? Esse lado aqui vale V. Ou seja, a partir dessa figura geométrica, no gráfico da velocidade pelo tempo, nós podemos, da mesma forma que lá no gráfico do espaço pelo tempo, deduzir uma relação. Professor, se eu quisesse calcular a área dessa figura geométrica, a área desse retângulo,
Veja bem, a área desse retângulo vai ser o quê? Vai ser esse valor, esse lado aqui, que no caso é quanto? V vezes ΔT. Professor, V vezes ΔT é exatamente igual ao valor de quem? É exatamente igual ao valor de ΔS. Ou seja, gente, ΔS nada mais é que o valor da distância percorrida pelo carrinho. Então, a partir desse gráfico da velocidade pelo tempo, nós podemos, calculando a área dessa figura geométrica, desse retângulo no gráfico, podemos calcular qual foi a distância que o meu carrinho vai percorrer nesse movimento. Ah, professor, qual é que vai ser a distância? A distância nada mais é que calcular a área dessa figura geométrica, a área desse retângulo ou de um quadrado. Basta saber quanto é o valor desse lado e multiplicar pelo valor desse lado. Ah, professor, esse lado vale quanto? Vale Vzinho. E esse lado aqui vale quanto? Vale ΔT. Multiplicando V vezes ΔT, eu vou encontrar ΔS. Ou seja, finalizando, calcular a área dessa figura, nós vamos encontrar a distância percorrida pelo meu carrinho. E da mesma forma, nós podemos repetir esse procedimento para a última situação do gráfico. Ah, professor, por que nós temos dois gráficos na situação da velocidade pelo tempo? Lembrando, porque a primeira situação é o gráfico que representa a velocidade positiva, o carrinho está indo. A segunda e última possibilidade para esse gráfico é a situação de quando a velocidade é negativa, o carrinho está voltando. Da mesma forma que a gente aqui nessa primeira situação, a velocidade positiva, o carrinho indo, podemos calcular a distância percorrida pelo carrinho, nós podemos também calcular, repetindo o mesmo procedimento, qual vai ser a distância percorrida por esse carrinho. Vamos lá, mais uma vez, repetindo. Como é que a gente faz isso? Primeiro, destacamos a figura geométrica. Então, gente, vejam que independente de qual situação estejamos trabalhando, seja no espaço pelo tempo, seja na velocidade pelo tempo, para calcular as fórmulas deduzidas a partir do gráfico, basta destacar a figura geométrica. Então vejam que no gráfico do espaço pelo tempo, a figura geométrica que nós temos é o triângulo. A partir do triângulo nós deduzimos a fórmula da velocidade. Já no gráfico da velocidade pelo tempo, a figura geométrica que nós temos é um retângulo ou um quadrado. E calculando a área desse quadrado, desse retângulo, nós obtemos a distância percorrida por esse carrinho. Então, vamos destacar aqui a figura geométrica no gráfico da velocidade pelo tempo. Mais uma vez repetindo, na situação de gráfico da velocidade pelo tempo, a figura geométrica que nós temos é um retângulo ou um quadrado. Nesse caso aqui, vejam que é um retângulo. Ah, professor, qual vai ser esse tamanho aqui? O lado desse retângulo vale quanto? Vale ΔT. E esse lado aqui, professor, desse retângulo, vale quanto? Vale V. Calculando a área desse retângulo, o que nós vamos encontrar? Como é que se calcula a área de um retângulo? Da mesma forma que nós fizemos aqui anteriormente. Ah, professor, é calcular esse valor aqui, que vale quanto? V, vezes ΔT. E a relação de V vezes ΔT é exatamente igual a quem? ΔS. Então tá aí, gente, a fórmula que nós deduzimos a partir da figura geométrica obtida de um gráfico da velocidade pelo